Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre energia taquiônica. Nesse vídeo, nós vamos abordar um pouquinho o que é essa energia. É uma energia que está em todos. Nós vamos também explicar como que ela se associa também lá no sistema Home Help, como que está lá no nosso sistema ashtariano. E dentro desse vídeo, nós vamos trazer também algumas formas de você estar usando essa energia ao seu favor. Então, fiquem comigo aqui até o final, porque vai ser bem legal esse vídeo, tá bem? Então, vamos lá. Energia taquiônica, energias taquiônicas, ou seja, energias que provêm dos táquions. Para a gente falar um pouquinho sobre energia taquiônica, nós precisamos entender contextos um pouco mais complexos e que nós já abordamos também aqui no nosso canal. Mas eu vou tentar fazer um compilado. Primeiramente, a energia taquiônica, nós poderíamos dizer que é a energia que está presente no universo, em toda a criação. Ou seja, é o mesmo nome que é usado em outras linguagens, em outras denominações. A gente poderia trazer aqui que dentro do espiritismo, por exemplo, se chama o fluido cósmico universal, também se dividindo em fluido animalizado, que é esse que dá a vida. Pois bem, a energia taquiônica, ela é a energia do universo. E quando você vai pesquisar sobre energia taquiônica, aqui, jogando no Google, em algum local, você vai ver que se fala muito em ser uma energia de quinta dimensão. E esse conceito não está errado, pois é uma energia de quinta dimensão. Só que, na verdade, é uma energia que transcende para outras dimensões também, porque o processo ele vem de cima para baixo. Então, você vai ver que é uma energia que pertence a todas as dimensões, porém com frequências diferentes. E eu vou tentar explicar um pouquinho isso através das conexões que eu fiz aqui, onde fui buscar um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Então, o primeiro entendimento que eu queria trazer é que nós estamos aqui no planeta Terra, no sistema solar, que está localizado no braço de Órion, nesse quadrante da galáxia. Nós já explicamos em outros momentos que quando um sistema, um planeta, tudo mais, ele vai fazendo uma movimentação em espiral, sempre em direção ao seu Sol central. Então, nós teríamos aqui o Sol e nossos planetas fazendo a órbita em volta desse Sol, tá? Aqui dentro do sistema solar. E o sistema solar fazendo uma outra órbita, tá? Em torno do nosso Sol central, Alcíone. Quando você consegue ter esse entendimento, você vai percebendo também que quanto mais próximo um planeta, um sistema todo, ele está do Sol central, maior a sua frequência, maior a sua energia, ou seja, maior a sua dimensão. Quando a gente trata aqui de 3D, 4D, 5D, indo até a 12ª dimensão. Então, quando você consegue fazer esse entendimento, ter essa analogia, você vai entendendo que desde o Sol central até se chegar nessas periferias da galáxia, que é mais ou menos onde nós estamos, existem muitas frequências diferentes ao longo dessa, vamos dizer, dessa distância, desse caminho. E você vai entender também que existem dimensões onde cada vez vai ficando mais denso, menos sutil, ou seja, mais na periferia, você vai ter planetas, sistemas que eles têm uma densidade maior, uma dimensão menor, tá? E quanto mais se aproxima, mais etérico isso tudo vai ficando, mais irradiado de luz isso é. E por que trazer isso novamente para cá? Porque quando você pensa em táquions, em energia taquiônica, é isso. Ela é mais concentrada conforme a frequência. Existe um campo onde ela consegue ter uma forma, uma frequência, uma capacidade de atuação. E quando nós chegamos no planeta Terra, por isso que quando você pesquisa, muitas pessoas falam, sim, a energia taquiônica é uma energia de quinta dimensão,
porque no planeta Terra nós temos uma densidade, nós temos uma gravidade. Então você consegue formar campos induzidos com essa energia nessa determinada frequência. E além, tá? Pelas conexões que eu fiz, nós conseguimos, talvez, manipular, formar esses campos de energia aqui no nosso planeta até a 7ª dimensão, a 5ª, 6ª e 7ª. Porém, isso foram nas conexões que eu fiz. Então, energia taquiônica é a energia que está no universo, ela está disponível para todos. Nós temos essa energia na gente. Eu já vou explicar como usar e por que é difícil usar ela, mas como a gente consegue usar. Só eu queria antes trazer também um outro comentário sobre a energia vril. Na verdade, a energia vril e taquiônica são as mesmas. Quando eu fui buscar essa conexão, tive esse entendimento que estamos falando da mesma coisa. Lembram que muitas vezes nós vamos estar falando de uma mesma situação, de uma mesma coisa, usando palavras diferentes. E dentro do contexto hoje, global, de coletividade, são usadas geralmente muitas palavras diferentes para estar falando da mesma coisa. E dentro desse contexto de energia vril, nós vamos chegar dentro da história, já vamos comentar sobre isso, tá? Pegando aqui no nosso planeta, o primeiro ser encarnado que abordou sobre energia taquiônica foi lá naquela época do Antigo Egito, tá? Onde se construíam essas pirâmides, onde se faziam esses vórtices energéticos. Então, o primeiro ser que abordou sobre esse assunto foi Imhotep. E Imhotep, então, trouxe esse conhecimento, buscou formar esses campos. Por que a gente fala lá no Egito? Uma pirâmide, ela tem uma capacidade de formar estruturas que formam um vórtice gerador dessa energia. Nós não vamos entrar na mecânica disso, mas as pirâmides, elas têm uma localização em latitude, longitude, elas têm uma forma, uma estrutura, uma inclinação, tudo de forma calculada perfeitamente para ela virar um vórtice taquiônico, onde ela consegue buscar essa conexão com essa energia. Quando você pensa que a pirâmide ela tem bases que vão subindo até chegar no topo, ela consegue formar dentro de estruturas mecânicas, quânticas, vamos chamar assim, rotações, tá? Centrífuga, força centrífuga, centrípeta, tudo mais, onde ele vai formando essa energia, esse campo induzido, que vai chegando até o topo e faz essa conexão até com o centro da Terra. Tá? Então, não é ao acaso que a pirâmide ela tem uma forma, uma estrutura, uma posição geográfica e também inclinações direcionadas. Tá? Tudo isso induz a esse campo. E acreditamos que essas pirâmides elas tinham esse intuito de gerar, conectar essa energia taquiônica para que pudesse ser usada com diversos fins naquela época, dentre construções, dentre tudo que se estudava lá. Continuando essa história, eu quero citar só mais 2 exemplos. A gente tem, ao longo da história, Nikola Tesla, que também fez muito uso dessa energia, trazendo tecnologias, tá? Fazendo experimentações, tudo mais, com tecnologias livres. E a gente pode, sim, afirmar, a energia taquiônica ela é uma tecnologia, tá, para nós aqui no planeta, que traz toda essa energia livre, tá, através dos campos induzidos com energia taquiônica. Depois, fazendo essa associação com a energia vril, nós vamos chegar numa outra história aqui do nosso planeta, que foi até motivo de, até hoje, muita discussão, muita coisa que aconteceu, que é na época lá do Holocausto, na época onde eles tinham escolas chamadas de escolas vris, de energia vril, para também tentarem fazer uso desta energia. Porém, não se teve muito sucesso com o uso dessa energia, porque quando a gente fala em energia, quando a gente fala em universo, em tudo que está disponível, nós já abordamos diversas vezes que tudo isso pode ser usado para todos os fins. Porém,
geralmente os fins ilícitos, eles não têm sustentação. Então, nós estamos hoje em 2022, onde já se tem mais conhecimento dessas energias e tudo mais, onde você já tem mais consciência para usar ela de forma mais lícita. Mas dentro da história, eu quis trazer um pouquinho aqui, já foram usadas essas energias de diferentes formas, com intenções, diferentes meios, só para trazer um pouco disso. E entrando agora, então, nessa parte, onde nós vamos comentar que essa energia ela está em todos, ela está em tudo, em todos os lugares, o porquê nós não estamos conseguindo, talvez, utilizar essa energia de uma forma melhor, mais apropriada no nosso ser. Por isso que eu comentei um pouco antes no vídeo sobre essas formas de densidade que compõem os planetas, que compõem as dimensões, que compõem nós, seres que estamos aqui nesse planeta, nessa dimensão. Com tudo que nós temos o conjunto que forma esse planeta, e aí a gente vai pegar a grade planetária, nós vamos pegar os hologramas, nós vamos pegar as memórias, nós vamos pegar tudo que compõe o nosso ser, o nosso fractal, a ponta encarnada que está aqui, tudo que já foi vivenciado, é como se muitas vezes tudo isso bloqueia a energia taquiônica de ter uma utilização consciencial, ou seja, de forma consciente pela gente, mas ela está aqui. Então, a energia taquiônica ela está, porém nós temos dificuldade de estarmos utilizando ela em nós mesmos, que é uma energia que quando você vai tentar entender ela melhor, você imagina assim, nós temos matéria, nós somos matéria, tudo que está na nossa volta é matéria. Quando você consegue formar um campo induzido de energia taquiônica, aí para quem já estudou também sobre ela, sabe que essa energia, aproximadamente, ela tem 27 vezes a velocidade da luz. Então, ela consegue, vamos dizer assim, desdensificar toda essa matéria, tá? E jogar para um estado neutro, vamos usar essas palavras neutro, um estado natural, onde não se tem matéria. E você, com isso, conseguiria estar formando novamente uma matéria, ou algum estado, ou alguma consciência. Então, isso vem a ser uma energia taquiônica, onde você consegue agitar aquilo de uma forma tão intensa que você conseguiria formar uma coisa nova a partir daquele estado único de energia. Tá? Isso, pelo entendimento que eu consegui pegar, seria a energia taquiônica. Bom, nós estamos aqui encarnados trazendo uma série de complicações que não permitem que a gente use essa energia de uma forma mais, nem é mais, de uma forma que seja um pouco a nosso favor. E dentro disso, fazendo esses estudos, essas conexões, acabei recebendo aqui as instruções também do Home Help, porque a gente diz, nós por vezes canalizamos coisas e num primeiro momento nós nem temos todo o entendimento daquela coisa. Depois a gente vai recebendo mais e mais e mais informações. Então até vou botar ele aqui na tela, tá? O que acontece? O sistema Home Help, sistema astariano em si, o completo, depois o Home Help, tá? Quem quiser pode fazer o download dele, ele é gratuito. Ele usa de energia taquiônica. Nós já comentamos que traz as tecnologias arcturianas, pleiadianas, andromedanas e sirianas através do comando Ashtar. Então, quando você está usando esse sistema, trabalhando com energia taquiônica diretamente, até falei energia vril porque é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes que tem só, tá? Mesmo que lá atrás na história esse nome vril ficou de certa forma manchado pela história, mas é a mesma energia que estamos falando. O que acontece? O que a energia taquiônica faz nesse sistema? Quando você está aplicando esse sistema, lembram que eu já comentei em outra oportunidade, você está formando um campo induzido em torno de você. Você está formando esse campo induzido. E eu comentei também naquela oportunidade que eu conseguia visualizar como se fosse um tubo de luz que sobe desse campo induzido. Tá? Ele sobe, ele faz essa subida.
fazendo mais conexões, o que a gente percebeu? Que ele vai fazer uma aceleração desse campo, aonde você, através da energia taquiônica, você consegue manipular novas segmentações do seu ser, tá? Ou seja, você consegue fazer a regeneração, você consegue fazer criações, você consegue fazer coisas que no estado natural não conseguiria. A gente pode abordar até um pouquinho mais. Quando você faz um processo de cura, por exemplo, que chega no corpo físico, quando você pensa em doença, você entende que a informação, tá? Eu vou chamar de informação, ela vai ter que ser trabalhada em vários corpos sutis, descer, entrar pelo chakra, e depois ela vai ter que fazer, transmitir essa informação através das glândulas, jogada para sistemas, órgãos, e chegar no nível celular. Então, quando você usa de um campo induzido de energia taquiônica, esse processo ele fica mais fácil, ele fica acelerado. Então, por isso que muitas pessoas que já usaram o sistema regenerador ashtariano, o Home Help, relatam que têm seus processos adiantados, estão conseguindo ter curas, estão conseguindo ter melhoras. Porque esse campo induzido, a energia taquiônica, ela não vai trabalhar no físico diretamente, ela vai trabalhar nos corpos sutis. E aí você deve entender o porquê tem ali físico, mental, espiritual, tá? E vai ter emocional. Por quê? Porque essas são as partes que travam a gente de fazer essas modificações. Nós vamos ter o emocional, por exemplo, onde você vai fazer associações, o seu sistema, ele busca memórias de diversas vidas, de diversos momentos, de diversas experiências que você tem e coloca aquilo como verdade. Ele coloca aquilo como o que o seu ser entende que é verdade. E mesmo que você faça um grande esforço aqui, muitas vezes você não consegue transmutar. E isso acaba virando o que a gente muitas vezes chama aqui de fazer curar os nossos traumas, fazer as nossas curas, né? Buscar essas coisas na gente. Da mesma forma, o mental. Quando você recebe uma informação, vamos dizer assim, da alma, do espiritual, que seria uma conexão com você mesma limpa, ela vem. Porém, o mental começa a trabalhar, buscando todo o seu sistema de crenças, buscando todas as experienciações que você tem e tentando colocar isso dentro de um controle, tentando colocar aquilo, como que essa situação pode ser resolvida, como que aquilo... E muitas vezes isso tudo vai travar o processo. Quem já estudou mecânica quântica sabe que quando você para o decaimento atômico, você para o processo. E o mental é o principal parador de processos que nós temos aqui. Então você pega o mental e o emocional como sendo os dois principais fatores que ainda contribuem para que nós não consigamos ter nós mesmos essa manipulação consciente da energia taquiônica, que é a energia universal. E aí a gente vai chegar no físico, que é onde somatizam as coisas que nós vivenciamos, temos todo esse mental, emocional. E nós temos o espiritual que nos manda informações límpidas, fluidas. Porém, existem esses bloqueios. Você não consegue absorver todas as informações que vêm do espiritual, porque principalmente o mental e o emocional vão fazer esses bloqueios. Então a gente tem esse conjunto aqui no sistema Home Help. Podem ver que até tem duas pirâmides aqui no sistema, trazendo também essa conexão de formar um campo induzido da energia taquiônica. Então, você vai pegando essas associações desde Imhotep lá atrás e trazendo para agora, vai entendendo como que funciona, como que a espiritualidade vai também nos auxiliando, trazendo as informações e casando elas para a gente aqui. Então, quando você forma esse campo induzido, você consegue ter um acesso para que consiga ter essas transformações, essas criações, essas curas. Aí nós vamos entrar num outro fator que nós já comentamos diversas vezes aqui no canal, que é o seu quociente energético. O que é o quociente? Capacidade, o seu campo energético, capacidade que ele tem de absorver aquela informação, capacidade que ele já tem de expansão.
Então, você vai, muitas vezes, rodar um sistema como o Home Help e vai conseguir curas completas. Outras vezes, você vai conseguir partes dessas curas, porque depois precisa expandir mais um pouco, para conseguir ter uma outra absorção, novamente, um pouco maior. Aqui a gente faz essa analogia que eu fiz lá no início com os planetas, os sistemas, eles têm uma distância do Sol central e uma capacidade de ter uma dimensão, de ter um estado frequencial, ou seja, o planeta em si e os sistemas em si, eles têm uma frequência, conforme eles estão chegando cada vez mais próximos desse Sol central. E nós aqui temos essa mesma capacidade, por isso que se diz, nenhum ser é igual ao outro, cada um tem uma capacidade energética, um quociente capaz de absorver. Então, o próprio sistema, ele vai entender até onde vai a sua capacidade, mas ele vai limpar tudo isso, auxiliar a limpar todo esse emocional, todo esse mental, para que você consiga receber informações criogênicas diretamente do seu espírito, dessa parte que está aqui no sistema como espiritual. Então, nós poderíamos dizer que o sistema Home Help, ele é também um sistema de cocriação? Sim. Você pode colocar seus planos, suas intenções, porém você precisa ter uma frequência adaptada para que eles comecem a se realizar. Então, por isso que ele, primeiramente, ele vai trabalhar de uma forma mais direta nesse sistema mental emocional, para que essa transmissão fique límpida, para que tenha cada vez mais fluidez dentro disso. E lógico que você vai conseguindo ter resultados no físico. Isso vai vindo para o seu físico, principalmente em processos de curas de doenças, em processos de melhoras no seu próprio sistema, tudo mais. Então, ele usa energia taquiônica dessa forma, tá? Eu fiz questão de vir aqui explicar. Ele forma campos induzidos, onde você chega num estado de, vamos dizer, de criação. Ou seja, como nós estamos aqui indo para a quinta dimensão, num estado de regeneração, que é o que nós buscamos. E ele também, com certeza, vai auxiliar você dentro da transição, porque você vai fazendo tudo isso e expandindo o campo, usando energia taquiônica. Também não é só o sistema, esse nosso aqui, que ele usa energia taquiônica. Muitos sistemas, muitos canalizadores também trazem tecnologias, trazem mecanismos, e o entendimento que vem para cada um é conforme está a sua consciência, conforme ele tem uma forma de receber e transmitir aquilo. Então, por isso que eu digo, muitas vezes nós estamos falando da mesma coisa usando palavras diferentes, mas nós estamos manipulando com essas energias taquiônicas, com essas energias universais, dentro do estado da frequência que nós conseguimos suportar aqui. Porque a energia taquiônica, ela é universal, ela vai ter outras formas em outras dimensões, mas é essa energia. Então, com isso, acho que fica um pouco mais claro o que a gente faz quando usa esse sistema, como que ele funciona, e lógico, como ele faz essa conexão com as tecnologias do comando Ashtar, trazidas lá que eu já comentei, Pleiadiana, Arcturiana, Siriana e Andromedana, vão ter ainda alguns complementos específicos para cada um que está aplicando, porque você faz esse campo induzido e eles conseguem atuar ali em você também, mas usando táquions, usando energia taquiônica, ou vril, como outros preferem chamar, de forma bem efetiva, tá bem? Então, isso dá para a gente ter um entendimento, dá para a gente entender também como que nós vamos avançar aqui como humanidade dentro das tecnologias. Muitas pessoas falam sobre MedBeds, já abordei aqui um pouco também, e eu falava isso até um tempo atrás. Isso aqui é uma pré-MedBed, tá? E por que uma pré-MedBed? Porque vai total de encontro a isso que nós estávamos falando. Hoje nós temos uma capacidade de estar formando esses campos induzidos taquiônicos e estarmos recebendo essa energia, recebendo essas transformações. Quando você fala em uma MedBed já no físico operando, nosso campo ele já tem que estar um pouco mais expandido para fazer um processo completo. Ou seja, nós já temos que ser regeneradores, nós já temos que ser
seres aqui com capacidade consciente em determinado nível para estarmos recebendo de uma forma mais completa tudo isso. Então, são as tecnologias livres, são as tecnologias que todos estão esperando, são as tecnologias que vêm para a nova era, que vêm auxiliar a humanidade a dar o salto, o próximo passo. Então, quem puder, quem sentir, usem esse sistema, baixem, usem, e depois quem sentir, quem conseguir fazer os seus processos, sentir melhoras, compartilhem, porque é um sistema gratuito e a forma que a gente, quando eu digo a gente, não é o Henrique, é as egrégoras aqui, se sentem felizes, é quando mais pessoas podem também estar usufruindo disso. Então compartilhem, passem para as pessoas que vocês sentirem, mas primeiro experimentem para ver como vai ser para vocês, tá bem? Então, era isso que eu queria comentar hoje com vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram também, compartilhem, espalhem isso para o mundo e nós vamos seguindo. Um abraço e até mais.